Bom dia, né? Nesse dia que a nossa cidade comemora aí mais um aniversário carregada de problemas, né? Nunca tantos problemas, até por causa dos tempos que nós vivemos, mas pelo acúmulo, né? As coisas não resolvidas viram uma avalanche, né? E nós estamos sendo engolidos por essa avalanche. É claro que quando existe o fora caótico, é porque o dentro é caótico. Que a gente vive exatamente naquilo que a gente projeta de nós e a gente projeta o que está dentro. Então, a nossa vida é o retrato do que está dentro de nós. E é uma ótima forma, né, como diziam os maias, de estarmos no salão dos espelhos, porque olhando para fora a gente está vendo o próprio reflexo. Então, se nós estamos imersos em caos, e é indiscutível que o nosso planeta, neste momento, vive caos, porque a humanidade é profundamente imatura, é porque nós fazemos parte, somos parte ativa, semeamos caos e agora estamos colhendo as suas consequências. E isto provoca uma série de desajustes orgânicos que a gente chama de doença. Se a gente fosse pensar em medicina, que é a arte de curar, né, a gente tem que remontar mais de 7.000 anos atrás, quando os hindus começaram a praticar a Ayurvédica, que se baseia essencialmente no caráter, quem somos, né? São os doshas, que estão ligados aos 5 elementos. E aí, a partir desses doshas, eles vão dizendo quais são as suas características, quais são os alimentos que lhe favorecem, quais são os alimentos que lhe desfavorecem e quais são as ervas necessárias para tratar, porque a Ayurvédica não trata a doença, ela foca no doente. Tem uma visão transcendental. 5.000 anos atrás, a medicina oriental chinesa vem com a mesma proposta. Pelo Imperador Amarelo, ele começou os seus curadores, né, os seus sacerdotes, a estabelecer observações relevantes, porque eles só tratavam da família real, da nobreza, mas observações interessantes e, obviamente, que eles colhiam também informações do povo, não é? Porque a inteligência, a sabedoria assim o indicava. E a medicina oriental, ela tem uma visão diferente da ayurvédica, ela coloca, por exemplo, o cérebro não é essencial, né? A gente tem outros órgãos que são mais importantes, mas ainda assim ela impacta no aspecto energético, né? Tanto é que a acupuntura, desenvolvida no Oriente, baseia-se em liberar os canais de energia que nós chamamos os mediterrâneos, os axes, né, que os portugueses assim disseram, porque é similar, quando eles chegaram lá e começaram a falar com os acupunturistas, mas o que é isso que você enfia aí, não sei o que lá, dá certo, né, dá certo? Eles falaram, não, são canais de energia, e mostraram a figura de um humano com as linhas dos canais de energia. E os portugueses, navegadores por excelência, que eram, né, lá estavam, nossa, isso aqui parece os axes, os eixos do planeta Terra. Por isso que veio esse nome, mas os orientais chamavam de canais de energia e continuam chamando. Então, de novo, foca-se no doente e não na doença. E aí a gente caminha para a nossa medicina ocidental, cartesiana, não é? Sumamente baseada em evidência, é uma medicina baseada em evidência, aquilo que não se prova não existe, tecnológica, extraordinária, e tamanha evolução que ela tem, e lógico, total respeito a todas as formas de cura, todas, a medicina da floresta, ao xamanismo, a pagelança, tudo, tem que se respeitar tudo, não é? Mas a medicina ocidental, por ser extremamente tecnológica e desenvolver-se numa velocidade cósmica, né, muito rápida, começou a dividir o corpo humano em pedaços, né? E aí, por exemplo, o olho já é um órgão pequenininho, né, gente? Vamos combinar, é pequenininho, né? E aí você tinha o oftalmologista. Hoje você tem o especialista em retina, especialista em vítreo, especialista em defeitos da refração, miopia, hipermetropia, astigmatismo, os especialistas em pressão ocular, em córnea, quer dizer, dividiu o olho mais ainda, sendo já um órgão tão pequenininho. Então, cada vez mais, a medicina do Ocidente foca na doença e não no doente. E isso realmente é ruim, porque quando você atende um paciente, você não está atendendo uma vesícula com pedra, você não está atendendo um cérebro com Parkinson,
Você está atendendo uma pessoa que tem passado, presente, enseja futuros, que tem emoções, que tem medos, que tem dores, mágoas, apreensões, crenças, pulsões, que vive inserida no meio. Então, a medicina que eu pratico, que é a Slow Medicine, ela deixa o paciente falar. Ele fala 1 hora, se ele quiser. Porque é nesse momento que você entende quem é o paciente, quem é o seu entorno. Ela se baseia na medicina tecnológica, mas ela agrega outras medicinas. E isso nos leva e nos convida a entender a medicina praticada pelos seres que não estão encarnados, né? Os mentores, terrícolas ou não terrícolas, que não estão encarnados. Então, se a gente for falar no conceito de doença, para nós, né, encarnados aqui, doença é o desajuste da função ou alteração da forma de um órgão ou de um sistema. Por exemplo, pressão alta, é um desajuste da fisiologia do sistema cardiovascular. Um câncer, é um desajuste da forma, células malucas começam a se desenvolver, crescem, elas se alimentam de sangue, de açúcar, de medo, de raiva, de ira, de ansiedade. Isso aí é combustível, né? Elas crescem lá alterando a forma. Um joanete, uma coisa tão simples, né? Que dói pra caramba. O joanete é o desvio de um osso do pé, né? Desvia, e aí você tem a sua luxação, é muito dolorosa. A cirurgia para corrigir é bem dolorosa essa recuperação. Mas doença é isso, do ponto de vista tridimensional. Quando a gente fala do ponto de vista da medicina espiritual, a doença é consequência de erros cometidos por nós, contra nós mesmos, contra outros seres, contra o planeta, contra a lei da fraternidade, para resumir, que geram uma lentificação dos nossos campos energéticos, do corpo físico? Não, do perispírito, ou corpo astral. Porque, na verdade, o corpo físico tem a sua matriz no perispírito, ou corpo astral, como vocês quiserem chamar. E esta lentificação desta energia, quando você olha assim, um perispírito de uma pessoa que está adoentada e você tem a capacidade de enxergar, no plano espiritual que eu estou falando, tá? Não estou falando no plano físico, não. No plano espiritual, né? Que você tem capacidade de enxergar essas lentificações, você vê, às vezes, verdadeiras bolas, pedras, amontoados, assim, sabe? Horríveis, grumos de energia parada, tão mais escuras quanto mais intensa foi a causa de você gerar dano ou dolo a você ou a outros, né? E aí você tem essa identificação de energia. E quando a gente encarna, quando a gente está desencarnado, a gente é esperto pra caramba, e a gente fala, não, quero me livrar disso, então eu vou, quando eu nascer, se até determinada idade lá, eu não entender que eu tenho que mudar a minha atitude, tenho que mudar a minha forma de enxergar, aí eu quero ter câncer. Eu quero, porque se eu não entender, eu vou ter, né? E aí você nasce com uma bomba relógio no seu DNA, no seu genoma, e naquela determinada idade, se você realmente não atingiu o limite energético, ou quanto energético, ou despertar, expansão de consciência, que você se determinou, pim, né? A bomba começa a entrar em ação e você vai colher aquilo que você pediu. Então, as doenças, do ponto de vista espiritual, são decorrentes de erros, de escolhas infelizes que nós tivemos em encarnações anteriores. Então, por exemplo, você foi um usuário de drogas ou um alcoólatra, não é? Em encarnações anteriores. Então, o que você lesou? Você lesou o fígado, você lesou o pâncreas, você lesou o coração, você lesou o rim, você lesou o cérebro. Esses órgãos têm energias identificadas. Então, digamos que você fala, não, eu só vou querer concentrar, porque o fígado é que está pior, fígado e pâncreas, então eu quero concentrar ali, né? E aí você vem com sequelas dessas escolhas infelizes e a doença, você tem uma fragilidade energética no órgão físico e aí a doença pode se manifestar. Por que ela se manifesta? Porque vocês já ouviram falar de memória celular? Gente, memória celular é assim, as células têm uma memória fantástica do seu microcosmos. Elas sabem exatamente onde elas estão. Elas têm sensibilidade para ler, compreender este microcosmos e inteligência para se adaptar de modo a sobreviver com a melhor qualidade possível
Desculpem. Passou ou não passou? Para se manifestar, não é? Elas para sobreviver e para gerar a sua descendência mais capacitada para bem agir, quer dizer, realizar a sua função de saúde para toda aquela estrutura que é o corpo humano e salvaguardar a energia para a próxima. Isso é memória celular. Só que a nossa memória celular, como eu falei, o corpo físico tem a sua matriz no perispírito, que é idêntico, gente, átomo a átomo, elétron a elétron, é idêntico, é uma cópia fiel, tá? É uma densificação deste campo de energia. Então, a memória que a célula do corpo físico tem, ela é da célula do perispírito. E esta memória traz para o corpo físico lembranças de mágoas, de sofrimentos, de dores, de desejos, de angústias, de abusos sofridos, de abusos perpetrados. Está tudo lá. Quer dizer, está tudo aqui, né? No nosso DNA. E agora, recentemente, tem um livro fantástico, infelizmente é só em alemão, não tem tradução em inglês, só tem uma tradução em italiano. Quem souber alemão ou italiano está ótimo, mas é um estudo seríssimo, feito por cientistas. E o que eles falam? O DNA se comunica por telepatia. Oi? O DNA se comunica por telepatia. O DNA tem claras funções medianímicas. O DNA tem capacidade paranormal. Bom, isso a gente já sabia, né? A gente sabia que a mediunidade e a paranormalidade são DNAs dependentes. Todos têm, obviamente, porque a humanidade terrícola atingiu este campo morfogenético em que a paranormalidade e a mediunidade eram reais. E deixaram de ser reais quando houve o dilúvio bíblico, porque vamos combinar, né, gente, hoje, com quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, absolutamente pacíficas, centradas, harmônicas e sábias que somos, não haveria mais planeta Terra, se nós não tivéssemos a capacidade paranormal que nós já tivemos. Na Atlântida, com a energia Vril, era uma capacidade enorme, né? Então, hoje não teria possibilidade de termos, que realmente não existiria a Terra. Então, foi tirado da humanidade, foi feito, opa, não pode brincar de magia por enquanto, vocês não sabem. Um dia vão começar a dar ideia de magia para vocês, vai vir um carinha chamado, a história de um cara chamado Merlin, depois vai vir a história de um guri chamado Harry Potter, e vocês vão começar a pensar mais, os jovens vão começar a pensar mais, para gradativamente vocês irem lembrando que vocês têm o poder paranormal. Ponto. Tá. Mas aquilo que está no nosso DNA celular perispiritual está no nosso DNA celular físico. Então, cada vez que nós temos uma conduta aberrante ou não fraterna, porque é a lei da fraternidade que comanda esse universo, nós provocamos um bloqueio energético de igual intensidade àquele que causamos no planeta ou em qualquer ser existente. Somos todos irmãos. Pedra, vegetal, animal, hominal, somos todos absolutamente irmãos. Então, infelizmente, a gente erra, e erra bastante porque nós somos imaturos. Este é o conceito da medicina do ponto de vista dos espíritos da Terra. E dos ETs? Né? Você pergunta para o ET, defina a doença. Eles falam, doença, bloqueio energético causado por imaturidade. Que é exatamente, em palavras mais sintéticas, porque eles são extremamente sintéticos, do que a gente pensa do ponto de vista espiritual. Então, a medicina espiritual, ela não foca na doença do corpo físico. Ela foca e atua na doença do corpo perispiritual. Aqueles procedimentos que são realizados em termos de corpo físico são realizados com projeção do perispírito. Né? E nós temos, a medicina espiritual, ela tem, vejam, indiscutivelmente, nós devemos a André Luiz muitas coisas que a ciência está descobrindo hoje. Não é? Se vocês lerem os primeiros livros psicografados pelo Chico, do André Luiz, e vocês pegarem hoje trabalhos científicos e falar, nossa, né? Quase 100 anos atrás o cara já falava isso. E eu cito, sem dúvida nenhuma, o Chico Xavier, para mim, é a maior referência como médium e como cristão da nossa era, não é?
como cristão, ao lado de Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, Dulce, tantos luminares, Eurípides Barzanufo, tantos luminares que houveram, o Bezerra de Menezes, mas aqui, né, que viveu pertinho da gente agora, no século passado, o Chico Xavier é, sem dúvida nenhuma, a maior referência mediúnica que nós temos. E através dele, André Luiz veio e trouxe um conhecimento extraordinário. Então, o que é muito importante, na minha opinião, né, que a gente tem que entender, por que eu fico doente? Porque eu escolho errado. Por que eu escolho errado? Porque eu sou jovem. Eu sou um espírito ainda jovem, estou principiando a minha trajetória, não é? E é uma trajetória longa, gente, é eterna. O pessoal que anda cansado, anda fatigado, é bom não pensar nisso, que cansa mais ainda. Mas, de fato, nós não temos fim. A gente teve um princípio, a partir do momento em que o Pai Criador, a fonte criadora, nos projetou para além de si, no reino monádico, saiu uma centelhinha de energia chamada mônada, essa centelhinha puxou o fluido cósmico universal, fazendo a sua primeira roupinha, o seu primeiro perispírito extremamente rudimentar, e esta mônada, então, sai do reino monádico e ela começa o seu processo de divisão celular. Exatamente como acontece quando o espermatozoide encontra o óvulo e faz um ovo, e este ovo se divide em um monte de bolinha, chamada de mórula, porque parece uma amora, né, com as suas bolinhas. Oi, Naná. E esta mórula é que o desenvolvimento se dar-se-á através de N divisões celulares para formar o corpo humano, que primeiro é um réptilzinho, depois um anfíbiozinho, aí chega no mamífero, né? Bom, essa mônada, então, essa mórula, né, ela se divide em 12 almas. Cada uma destas almas passa por um mesmo processo de divisão e se divide em 12 espíritos individualizados. Portanto, ela se subdivide. E esses 12 espíritos, de cada uma destas 12 almas, portanto, 144 partes é que compõem a mônada. Nós somos reflexos individualizados da fonte criadora, mas também somos reflexos individualizados da nossa alma, que é um reflexo individualizado da sua mônada. A somatória evolutiva destes componentes individuais é que fará com que a mônada cresça, expanda-se e reintegre-se no reino monádico, a mônada suprema, que é o Pai Celestial, a fonte criadora, da onde flui apenas e tão somente amor incondicional, a enésima potência. Mas essa viagem, gente, da mônada para a alma, da alma para o espírito, ela provoca um não esquecimento, mas uma inconsciência da sabedoria primaz. E fica lá dentro, né? A gente tem a consciência, está escrita no nosso DNA. Nós sabemos o que é o certo, sabemos o que é o errado. Só que, como bem diz André Luiz e também o Leon Diniz, né? Na longa trajetória evolutiva do mineral ao nominal, nós migramos do instinto absoluto, que é o quê? Sobrevivência, para a intuição plena, que é o quê? O reflexo da vontade divina, do propósito divino através de nós. Então, nessa régua, se a gente botasse uma régua de 0 a 100, a gente está ali pelos 20, 30 centímetros, talvez 40, mas não mais do que isso, mas nunca mais do que isso. 20 eu já estou sendo generosa, não é? Porque nós vivemos num planeta de expiação e provas. Gente, antes de expiação e provas, só tem o material, que é quando o planeta está sendo criado, formado, consolidado como berçário para novos espíritos, e depois o primitivo, que é quando você começa a inserir ali, insertar ali os espíritos, né? As almas, talvez, mas certamente os espíritos, e aí do primitivo você já vai expiação e prova. Então só tem 2 estágios anteriores a nós, né? Então nós somos ainda realmente bastante jovens na nossa escala evolutiva, e é por isso que a gente erra mais do que acerta. Até que chega uma hora que esse instinto de sobrevivência, onde você quer dominar o meio para ter prazer, ele começa a ficar mais diluído com a razão, com o raciocínio,
com a expansão paulatina, ainda que vagarosa, da consciência. E esta expansão da consciência vai começando a aproximar você do segundo estágio, que é o estado da razão, que é onde nós, a maioria de nós, se encontra. Na razão, você tem momentos de instinto puro, quer dizer, você quer sobreviver, você quer vencer. Veja, eu quero ter prazer. Se para isso eu tenho que matar, me sinto, lamento, choro. Eu quero sobreviver. Se para isso eu tenho que, cometer corrupção, eu sinto muito, lamento, choro. E momentos de intuição, gratidão, misericórdia, compaixão, é quando a intuição se reflete. Então, nós estamos nessa escala caminhando lentamente ou rapidamente, cada um no seu ritmo, porque isso também pouco importa, para chegarmos no 100, que é quando atingimos a intuição plena. E aí, quando os 12 espíritos da alma atingem este nível, a alma se reintegra. Se as outras estão na mesma toada, se reintegram todas as almas, e aí você tem a mônada brilhando no reino monádico, sendo um preposto da criação. É o nível onde está Jesus de Nazaré, Maria, estão nesse nível já monádico, tá? Então, isso é muito importante. Você fala, mas Jesus e Maria, eles eram almas da mesma mônada? Indiscutivelmente eram, almas da mesma mônada. Eles eram da mesma alma? Não faço ideia, não dá para saber, mas que eles eram almas da mesma mônada, sim. Aí, o que isso significa? Eram almas gêmeas? Sim. Maria Madalena faz parte desse grupo? Provavelmente sim. E os 12 apóstolos mais conhecidos? Provavelmente sim. É certeza? Não, de jeito nenhum. Que Maria, Jesus eram, isso é indiscutível, tá? Por quê? Porque a gente não tem que estar assim na mesma alma ou na mesma mônada para fazer parte da panelinha, né? É uma questão de afinidade. Vejam, no infinito, no eterno, todas as mônadas são uma só. Ai, meu Deus, isso quer dizer que eu vou desaparecer? Não, a sua consciência sempre vai existir. Mas em que nível a sua consciência... Quando os 12 espíritos se reúnem na consciência alma, a individualidade é uma somatória. Aí a alma pode usar um daqueles espíritos para se manifestar, que foi o que fez a alma de Sananda com Jesus de Nazaré. Tá, mas o que isso aí tem a ver com medicina espiritual? Muito simples. Nós, como somos individualizados, temos menos energia. E porque temos menos energia, estamos mais próximos do instinto do que da intuição, nós cometemos erros. Nós escolhemos de modo superficial, a gente não se aprofunda, a gente não pensa em consequência, e isso determina problemas kármicos. E aí a gente fica doente. E quando a gente acredita, a gente vai procurar ajuda da medicina espiritual. Medicina espiritual, gente, que não é só cirurgia. Medicina espiritual é cirurgia espiritual, é reiki, é passe, é cromoterapia. São todas estas práticas, é desobsessão, é apometria, é constelação familiar, são todas estas práticas. A medicina familiar, ela se compõe hoje de uma gama muito vasta, principalmente aquela que foi acrescida à nossa atual humanidade a partir dos anos 50, com a participação dos irmãos de outros planetas, que trouxeram as suas próprias práticas. Por quê? Porque ao tempo deles, eles também eram doentes. E existem planetas confederados, quer dizer, tem nave que viaja, etc., onde ainda existe doença. Ah, mas eles não são mundos de regeneração? Então, no início da regeneração, a gente também vai ter doença. Não pensem assim, a gente vira a regeneração, acaba todo o problema. Não, gente. A gente vai ser, por um período longo, de alguns séculos, regeneração e prova. Somente quando nós nos liberarmos do egoísmo, portanto, do egocentrismo, é que nós vamos nos liberar das doenças físicas, tá? Então, nós, médicos, ainda teremos emprego, que é uma boa notícia, né? Sim, Naná. Aí, o que acontece? Quando um irmão de luz, de uma corrente espiritual, vai nos tratar, ele vai ler são os problemas que nós temos, tá? Essa leitura é feita através de aparelhos descritos por André Luiz, outros que o André não descreveu, mas também por clarividência. Ai, como assim?
Tem mediunidade no espírito? Claro que tem, gente. Mediunidade é uma característica do espírito, não do corpo físico. A gente não pode se esquecer que existem canalizações de espíritos de altíssima hierarquia através de espíritos de menor hierarquia que servem como filtro, não é? E a gente pode ler isso, inclusive, em livros do André Luiz, quando o mentor, o coordenador, o dirigente maior da colônia, recebeu um influxo de energia, ele foi intuído, ele fez uma canalização, isso existe. O doutor espanhol já canalizou Maria, por exemplo, mas o doutor espanhol, eu jamais. Por quê? Porque eu sou incinerada. Então, isso tem que quebrar num ponto a energia através de um outro espírito de luz para a gente não ser incinerado. Tamanha energia de Mãe Maria. Né? Então, quando esse irmão de luz, predisposto a nos ajudar, nos analisa, ele vai ver os órgãos perispirituais que estão doentes. E aí, mas qual é o karma dessa pessoa? Quer dizer, quais são os agravantes que ela tem para ter estes bloqueios energéticos, estas doenças? Quando a gente está vendo, e no plano espiritual, isso é muito legal, porque existem cirurgias, cirurgias mesmo, né? Que o encarnado ou desencarnado está em centro cirúrgico e é feita uma cirurgia, né? Com bisturi, tá, claro, não sangra, obviamente, porque eles têm aparelhos super sofisticados, mas você abre, você vê, é muito interessante. E você vê, né? Por exemplo, o fígado cirrótico, né? Ele é vermelho escuro, sabe? Ele é cheio de manchas marrons muito escuras. É todo, assim, lobulado, sabe? É feio pra caramba. Isso é um fígado cirrótico. Seja cirrose por alcoolismo, seja cirrose por hepatite ou por uma outra doença, como esquistossomose, por exemplo. Mas por que aconteceu no corpo físico? Porque o perispírito estava doente. Quanto menos vitalizado está o órgão perispiritual, maior risco tem o órgão físico. À medida em que o corpo, que é o mata-borrão da alma, absorve esta energia doente, o perispírito começa a se limpar. Mas ele se limpa totalmente quando nós mudamos a nossa atitude, quando nós expandimos a nossa consciência. É muito importante a resiliência, é muito importante a resignação, é sim. Por quê? Porque eu não posso me revoltar contra algo que eu mesmo determinei. Eu não posso me revoltar contra aquilo que eu sei que Deus é amor puro. Então, ok, vamos aceitar. Eu posso não entender hoje, e como eu não entendo hoje, eu sei que Deus é amor, eu vou aceitar. Este movimento de aceitação, de resiliência, de resignação e fé é que tornam possível a limpeza do órgão perispiritual, ainda que o órgão físico fique sobrecarregado, tá? Porque, na verdade, a gente encarna para isto. A gente encarna para progredir espiritualmente. A encarnação é assim, claro, todos nós queremos ter uma vida saudável, mais tranquila, mais harmônica, menos pressionada por tantas coisas, mas isto é uma passagem, porque a gente sabe que chega aqui e já vai embora logo depois, né? A expectativa de vida da minha geração é 80 anos, 80, 85, mas 80, entre 80 e 85. A geração do meu irmão Marcelo, que fez aniversário ontem e é 9 anos mais novo que eu, já é 90. A geração do André provavelmente já passa dos 100. E agora, na pandemia, a gente descobriu que tem um monte de gente acima de 100 anos tomando vacina, né, gente? Não é? A gente não sabia que tinha tantas pessoas acima de 100 anos. Agora soubemos. Quer dizer, existe... E a humanidade vai progressivamente caminhar para viver mais de um século. Por quê? Porque a vida será menos pressionadora. Por que a vida vai ser menos pressionadora? Porque nós seremos menos maturos. O que está à nossa frente para vivermos como civilização, até que a Terra saia deste submundo do expiação e provas e migre para o regeneração e provas, são provas extremamente pesadas e acerbas e claramente vai nos fazer amadurecer. Tudo? Não, mas por menos que eu amadureça já valeu. Então, todas estas técnicas espirituais estão limitadas pelo fator karma. Então tem um juiz lá em cima que me julga e me condena. Não, filho. O juiz que te julga e o júri que te condena está dentro de você. Somos nós mesmos que criamos para nós as possibilidades de sofrimento. Por quê? Porque nós não temos a aura, gente. Aquele disco, aquele campo de força, né? Que são duas, a aura interna, que é esta luminosidadezinha que se vê aqui, que reflete o momento atual, presente, agora, instantâneo,
E mais longe nós temos a aura externa, esta assim colorida, não é? Que é a soma de tudo que nós já fizemos. Então, as cores vão poder variar bastante de acordo com quem somos, porque essa é a verdade, né? Os espíritos sabem que nós somos pela cor da nossa aura, viu, gente? Esta aura, essas duas auras têm entre si um espaço virtual chamado campo de repercussão mental. Quando este campo de repercussão mental está pequeno, porque estamos em equilíbrio, estamos em paz, estamos harmônicos, depois de uma oração, depois de um momento bom, este campo de repercussão mental é pequeno, a nossa proteção é máxima. Elas estão próximas, elas se somam. Mas quando este campo de repercussão mental é largo, é vasto, porque nós estamos irritados, assustados, com raiva, com ganância, com vai de blá, 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 né? Intolerância, preconceito, blá, blá. Quando elas estão afastadas, nossa proteção é mínima. Aí, se alguém tiver Covid em Brasília, você está dentro da sua casa em isolamento, você pega. Mas, quando ele é pequenininho, você está no metrô da Praça da Sé às 6 horas da tarde, pode estar todo mundo torcendo, espirrando, e você sai de lá incólume. Por quê? Porque você tem defesa energética máxima. Daí Jesus dizer, orai e vigiai, orai, bem faça, trabalhe bem, seja útil, vigie a si mesmo. Porque a gente só tem que vigiar a si mesmo, a gente não tem que vigiar o outro. A gente tem um RG cósmico chamado DNA, a gente só responde pelo próprio RG. A gente não tem que se preocupar com o outro. Não tem que julgar, nem prejulgar, nem preconceituar. É errado, é perda de tempo e de energia, e atraso na nossa memória celular. Porque uma pessoa extremamente crítica, uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que julga com enorme facilidade, ela dá para as células esta característica. E as células vão, ó, fazer a mesma coisa. Ok, você é diferente, eu não te quero. Não, mas eu sou uma boa molécula, eu sou um neurotransplantado. Ah, não quero, você é da cor errada. Gente, as nossas células somos nós. Nós, cada um de nós, por mais pequenos, ou por menor que seja a nossa vibração e a nossa evolução, nós somos logos de um universo, de todos os corpos multidimensionais que nós temos, e deste mundaréu, este zilhão de células, são 75 trilhões de células, em média, que compõem o corpo humano. E tem 3 vezes esse número da microbiota, vírus, bactérias, fungos, fibras vegetais que estão dentro do nosso corpo, no intestino, na garganta, no nariz, na pele. Olha bem, nós somos deuses, gente, Jesus não mentiu. Nós somos logos de um universo individual, mas povoadíssimo. Só o corpo físico tem 75 trilhões de células. Aí você bota para o perispírito, aí põe a energia do corpo mental concreto, abstrato, búdico, átmico, poxa, os canais de energia no dupletério, percebe? E nós comandamos isso. Mas quem comanda? Onde é que está o átmico? Na mônada, está na alma. O átmico está na alma. Nossa, complicado, né? Porque se eu estou doente, então os outros 11 espíritos que compõem a mesma alma que eu também estão doentes? Não necessariamente. Isso é individual. A evolução é individual, você não transfere. Não tem como você evoluir por alguém, nem ninguém evolui por você. Não há transferência de evolução. É pessoal. Por isso, a medicina espiritual ela se baseia estritamente no que você escolhe, o que você deseja, o que você aceita receber de ajuda. Porque existem pessoas, aí você fala, não curou porque não tem fé. Meu pai, que crueldade. Como é cruel. Porque não é falta de fé que faz uma pessoa curar e a outra não. Às vezes a pessoa tem tanta fé na própria capacidade de superar, de ir além da sua dor, que ela se submete ao sofrimento, porque ela quer provar para ela própria que ela pode. Nós não podemos jamais usar esta frase indigna de quem segue Jesus. Não curou porque não tem fé. Isso não é certo. Muitas vezes nós escolhemos não curar, porque nós cremos que para nós é a melhor coisa. Agora, vejam bem, para a Terra, para o planeta Terra, para o universo, implica mais, é mais importante. Você está saudável ou você está doente?
Ah, não, porque doente eu vou evoluir. A gente é ligado ao corpo físico pelo fio de prata, não é? Que entra aqui na nuca, na fossa romboide, pega lá o mesencéfalo, assume a substância ativadora reticular ascendente para mandar no corpo. Ok. Estes nossos campos áuricos emitem filamentos que os hindus chamam de fios de ouro, que nos conectam à grade energética planetária. As linhas telúricas, as camadas de Ley, as camadas de Hartmann, a camada de ressonância de Schumann, que compõe a grade energética planetária. Então, nós estamos conectados. Vamos combinar. Uma pessoa em sofrimento físico ou moral, uma pessoa com dor, uma pessoa alijada do processo ativo da vida, vai estar passando para o planeta esta energia, que é uma energia mais lenta, é uma energia mais escura, é uma energia incapaz de gerar energia. Tá? Então, nós enfraquecemos a grade energética planetária. Uma pessoa que está saudável, ela passa para a Terra uma energia melhor de qualidade. Tá bom? Estou falando só no ponto de vista de doença, tá? Do ponto de vista emocional, é exatamente a mesma coisa, mas ele se soma, são coisas que se somam. Então, para o planeta Terra, é melhor você estar saudável do que doente. Então, claro, o planeta Terra não quer você dodói. Você se quer dodói porque você acha que a dor é o caminho. Agora, percebam bem, quando um ser expande a sua consciência, o planeta onde ele está expande a sua energia. O sistema solar onde está aquele planeta expande a sua energia. A galáxia onde está aquele planeta, aquele sistema solar, expande a sua energia. O universo onde está aquela galáxia expande a sua energia. Então, é óbvio, nós devemos começar a entender que é muito melhor saudarmos as dívidas que temos perante a nossa consciência com ações em prol do bem maior do que com doenças. Nossa, mas olha, eu olhei meu perispírito, cara, tá tão ruim, mas tá tão ruim que eu achei melhor ficar doente porque eu dava uma limpada legal. Sabe aquela faxina assim? Ok. Mas na sua próxima encarnação, olha, você está sendo fantástico. Eu estou falando para pessoas que têm fibromialgia, pessoas que se sentem profundamente doentes com doenças degenerativas, quer neurológicas, quer físicas, com pessoas com câncer, pessoas com depressão, com síndromes de ansiedade graves, com síndrome do pânico. Então, você está vivendo um momento em que a fé na sua capacidade de manter a esperança é essencial. A medicina espiritual, ela vai te dar todo o apoio no sentido de fortalecer o seu bom ânimo, a sua sabedoria, a sua fé, a energia de cada célula que você tem, para que você supere este momento, nesta encarnação ou não, mas que quando você deixar esta veste física, que todos nós vamos deixar um dia, quando você deixar a sua, você se levante mais leve e reconciliado consigo mesmo. Porque a culpa, ela não te faz evoluir. A compreensão do erro, de modo a trabalhar para não repeti-lo, este sim te faz evoluir, mas a culpa não. Então, se nesta encarnação você escolheu dar uma limpada em regra do teu perispírito, legal, por quê? Porque é a última encarnação na Terra de expiação e prova, e a gente fala, vamos, agora vai, hein? Eu fiz isso, agora vai, tem que ir, tá? Mas entenda que a doença não está aí para te limitar. A doença está aí para te libertar da sua culpa. Contudo, Deus é imensa misericórdia e amor. É só misericórdia e amor. Nada há que a misericórdia divina não possa acertar. E a medicina espiritual, trazida pelos irmãos de luz do planeta Terra ou de fora, como a Shelian, por exemplo, agem exatamente no sentido de nos dar suporte energético, de nos dar suporte amoroso, para que nós possamos ultrapassar este grande cânion que está à nossa frente e cairmos do outro lado, num vale verdejante, onde a gente tenha mais facilidade para viver. Então, assim, creia muito em si mesmo, creia na sua força interior, creia na sua determinação de nascer sabendo que você passaria por tormentos físicos para que o seu espírito estivesse em paz.
Creia mesmo em você, mas nunca se esqueça que quem bate a porta do Pai sempre vai encontrar essa porta aberta. Obrigada, pessoal. Olá, Mônica. Muito obrigado por sua fala. Muito emocionante, muito libertador tudo que você trouxe para a gente. Que o Cristo continue te iluminando, te abençoando sempre. Você, sua família, todos na casa do Consolador. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Grande abraço para você. Tem pergunta, André? Sim, vamos ver aqui. O chat ele entrou ativo no meio da palestra. Vou pedir para vocês que querem participar no chat para sair e voltar para o vídeo, para vocês conseguirem mandar as mensagens, ok? Por enquanto a gente não tem perguntas, o pessoal conseguiu entrar, mas agora o chat está ativo. Você sai do vídeo e entra novamente, e aí vocês conseguem perguntar. Enquanto isso, Mônica, eu pergunto o seguinte: como você enxerga hoje com possibilidade para as pessoas conseguirem lidar com o momento atual da pandemia? O que você recomendaria para todos nós, principalmente aqueles que já têm um conhecimento, né, de espiritualidade, um conhecimento até do Evangelho ou de outras filosofias? O que seria para você a parte principal para que a saúde mental, para que essa autocura possa ser estabelecida cada vez de maneira mais plena? Olha, meu amigo, a pandemia é o primeiro dos 3 ceifadores, né? Então, assim, primeiro teve aquele pânico mundial, todo mundo em casa bonitinho, e a Terra falou, ufa, me livrei, né? Mas aí a gente, porque nós somos assim, nós temos que ganhar o próprio pão, então não dá para você ficar enclausurado, né? E o problema que eu vejo, André, é que as pessoas banalizaram um inimigo assassino. E banalizar significa não usar máscara. Ah, máscara é focinheira. Então tá, quando você passar por uma cirurgia, eu espero que ninguém tenha que passar, desses que defendem que não tem que usar máscara. Mas quando você passar por uma cirurgia na matéria, fala pro teu médico, a máscara é uma focinheira, você está liberado de usar, viu? E aí você responde com a septicemia que você vai ter depois. Quer dizer, a medicina usa a máscara para prevenir a contaminação do agente da saúde e do paciente. Então, claro que a máscara é fundamental, gente. As cepas, isso deve terminar no ano que vem, ok? Então está perto, mas as cepas, elas estão vindo cada vez mais transmissíveis. Vocês lembram? Ah, a gama, meu Deus, é transmissível. De repente vem a delta e engole a gama. Ah, a delta matou no mundo inteiro milhões de pessoas. Não, mas vem a Ômicron e engole a delta. E ainda haverão outras. Não é assim. Ah, então, elas estão cada... Porque o vírus é inteligente, ele está se virando, ele quer sobreviver. Né? Então, responsabilidade. Se o primeiro ceifador queria ensinar para a gente, viver no hoje, nos apegarmos da matéria e sermos solidários, ele também queria ensinar para a gente responsabilidade. E eu vejo que hoje está mais de 100 mil casos diários diagnosticados, né? A maioria não tem kit para fazer exame, então fica complicado. Estão ocorrendo porque as pessoas esqueceram de cuidados básicos, distanciamento social, usar máscara, higiene das mãos, né? Álcool, lavar. Isso é óbvio. Na minha casa, a gente não vai mais entrar com o sapato da rua para dentro de casa. Por quê? Porque a gente sabe que isso é contaminante. Os orientais faziam isso há milênios, gente. E vamos combinar, né? Tem mais de 1,5 bilhão de pessoas vivas na China. E não é fácil viver na China. Quer dizer, a desigualdade é grave, tem escravidão e tudo aquilo que a gente sabe. Então, sabe, são medidas preventivas. Agora, o isolamento, né, de você não poder ver as pessoas que você ama, de você ter restrita a sua liberdade de ir e vir, a perda do emprego, perda de casas, né, André? Você que trabalha na rua, como nós trabalhamos na rua, a gente vê o aumento da população de rua de São Paulo, é assustador. Assim, é impressionante como ninguém faz nada. São ações da sociedade civil e não governamental. Então, isso é chocante, meu Deus, porque o número, você falou dos refugiados, né? Refugiados do Oriente, da Venezuela. Pessoal, eles estão na rua, não tem para onde ir. Entendem? Não há movimentos. Então, se não fosse a sociedade civil, através de entidades
como o Paz e Amor, como a Casa do Consolador e tantas outras, a situação seria muito pior. Né? Então, a pandemia, ela acordou a gente para a necessidade do outro. Mas foi fugaz, né, André? Porque acordou de março a junho do ano passado e aí começou a oscilar bastante. Hoje oscila muito, né? Na Sim. Casa do Consolador, no ano passado, a gente chegou a dar 4.000 cestas no mês. Né? A minha mãe distribuiu 2.900 enxovaizinhos para mães gestantes, para mães carentes. Esse ano, a gente tem certeza que não chega a 2.000 cestas por mês. Porque a gente sozinho não consegue, então a gente vai dar o nosso máximo, que essa é a obrigação nossa, dar o nosso máximo, mas parou a solidariedade? Não, cresceu a necessidade de autossobrevivência. Você sai de casa, você vai gastar com gasolina, você vai gastar comendo fora de casa. Quer dizer, o pessoal vai para o shopping, o pessoal está indo para cinema, está indo para a praia. Então, esses gastos que não houveram durante os meses mais intensos do lockdown voltaram. Então, a doação diminuiu, mas a necessidade não diminuiu. Pelo contrário, ela aumentou, porque tem mais gente sem emprego, tem mais gente morando na rua. Então, este acordar para a solidariedade, e olha, André, vou ser bem franca com você, as doenças emocionais, elas têm um antídoto extraordinário, a prática do bem. Faça o bem. Se associe a um grupo. Ah, não quero me associar a grupo nenhum. Faz o bem sozinho, está precisando de hoje. Se você sair com uma marmita no seu carro, você distribui em 1 hora. Sair com ração no seu carro, você vai encontrar um monte de animalzinho que foi abandonado na rua, que não sabem sobreviver. Eles foram criados por humanos que os abandonam. Então, ser útil hoje é o maior antídoto que eu conheço para as doenças psíquicas. Ajuda demais você ser solidário. É uma prática, não tem contraindicação para a solidariedade, André. Nossa, é o que precisamos. É o que todos precisamos. Verdade. Tem mais algum tempinho para a pergunta? Acho que tem uma pergunta aqui. Sim, eu tenho até às 10. Às 10 é que eu vou atender o paciente. Ah, então vamos embora. Olha só. Aqui o Carlos, ele pergunta, as 144 almas da mesma mônada se reconhecem ao se encontrarem? Não necessariamente, Carlos, não nesse nível que nós estamos. Lá para frente, quando a gente já tiver só alma, né, que já saiu da individualidade do espírito e as almas é que vibram, tipo os angélicos, por exemplo, aí sim. Mas sabe o que a gente chama de alma gêmea? Nossa, que identidade e tal. Pode ser que seja um espírito da mesma mônada que você esteja encontrando. A Rose pergunta, Mônica e a todos, bom dia. Gostaria de saber, hoje muitos estão apresentando síndrome de pânico, depressão. Qual tipo de tratamento que podemos fazer em casa e aos outros para auxiliar os sintomas? Então, em casa, eu sempre recomendo terapia, tá? E André, hoje tem um monte de terapeuta que está para lá de Bagdá de corrupção mental, né? Assim, infelizmente, você vê pessoas que são completamente desequilibradas que se dizem terapeutas. Então, como uma pessoa está desequilibrada, vai desequilibrar a outra, não tem como ajudar. Mas bons profissionais da saúde mental, sim, né? Psicanalista, psicólogo, terapeutas holísticos que saibam o que estão fazendo, são essenciais. Agora, em casa, uma leitura edificante, orar juntos, viu? Não importa se evangelho, se terço, se comunhão mental, o nome, gente, não interessa. É a união das mentes e dos corações que estabelecem dentro da própria casa uma hora de limpeza, uma hora de defesa, para que os espíritos enfermiços também não possam chegar até vocês. E como eu falei agora há pouco com o André, para mim, a prática do bem é o melhor antídoto e o melhor remédio para a gente sair dessas questões. Existem casos que são mais graves, que precisam de medicação alopática, porque estão num nível mais avançado, né? Para evitar um autoflagelo, uma flagelação a outros. Aí precisa ser a medicação alopática, mas daquilo que eu pratico, que é a homeopatia, a fitoterapia e a ortomolecular com probióticos, né? Porque eu não dou aqueles sorinhos, mas com probióticos, ajudam demais ao estabelecimento do equilíbrio interior. A homeopatia é muito eficaz, a fitoterapia também é muito eficaz, e até os probióticos ajudam, porque o intestino é o nosso segundo cérebro, né? 90% da serotonina fabricada para a gente não ter depressão é no intestino que é feita, não é no cérebro. Então, percebam como é importante a gente ter uma microbiota saudável, certo? Fantástico. Mônica,
Fala um pouquinho sobre a Casa do Consolador. Pessoas têm perguntado aqui como que ela pode fazer seus cursos, perguntaram aqui sobre tratamento, enfim, fica à vontade aí nesses minutos finais para você divulgar o trabalho. A Casa do Consolador agora em abril, faz 30 anos, né? Nós temos uma obra social muito forte com humanos e animais. Nós temos, nosso site é casadoconsolador.com.br, então todos os dias da semana nós temos lá os nossos trabalhos, de segunda a sexta, espirituais, e fim de semana os sociais, porque é muito importante para a gente. A parte social é a razão de existir da Casa do Consolador. E lá é bem assim o mosaico, né? Porque a gente tem ET, reiki, xamanismo, medicina espiritual com o Dr. Espanhol, umbanda, desobsessão, temos escola de médiuns. No nosso site a gente tem o curso de Geometria Sagrada, a mediunidade metafísica, tem o Defesa Psíquica com a Margareth Áquila, que é extraordinário, né? Então, e os cursos, é só o custo da plataforma que a gente cobra, é 30 agora eu sei que subiu por causa do dólar, né? Mas antigamente era R$30, hoje deve estar alguma coisa em torno de R$100, por causa que o dólar disparou e as plataformas não são brasileiras, então é só o custo realmente. E o curso que eu e a Margareth Áquila damos em nível de pós-graduação no Círculo Escola, né? O meu é Saúde, é uma escolha do espírito, e o da Margareth Áquila é autoconhecimento e espiritualidade, que é para formar realmente curadores, né? Para formar pessoas que trabalhem na autocura e na cura do outro. Então, são cursos a níveis de pós-graduação. Perfeito, perfeito, Mônica. Então, para quem quiser acessar, acessa casadoconsolador.com.br. E o de pós-graduação também? É Círculo Escola, circuloescola.com. Circuloescola.com. E para ajudar também a Casa do Consolador, algumas pessoas também perguntaram aqui, entra no site da Casa do Consolador. É só entrar no site, que lá a gente trabalha muito com animais, né? Então a gente trabalha com roupas, comida e ajuda para os humanos e a ração animal para os animais de rua, para os animais de protetoras. E apoiamos o Rancho dos Gnomos, o Santuário dos Elefantes, o Xambala, que são santuários para animais que sofreram demais na mão dos homens. Né? Que dádiva, todo esse trabalho que estão fazendo, que dádiva. E para mim, para nós, Paz e Amor em Ação, 6 anos ainda, né, começando, e vocês 30, é uma inspiração, né, é um norte para nós, um norte de muita coisa que a gente pode fazer ainda. Mônica, eu sei que você vai trabalhar agora. Oi? Vamos somar. Dá mais certo. Vamos somar, com certeza, vamos somar. Eu sei que você tem agora consulta para atendimento. Mônica, obrigado. Um beijo para você, um beijo para a Margareth também. Em breve a gente vai chamar ela para vir aqui junto com você de novo, tá? Isso. Nossa, a Margareth é extraordinária. Eu sou presidente do fã-clube. Obrigada, gente. Feliz aniversário. Bom dia para vocês todos. Um beijo, tchau. Obrigado, gratidão. Tchau, tchau.